Seja você um nadador de piscina ou de maratonas aquáticas, ou simplesmente um amante de natação, você está no lugar certo. Eu sou a Beatriz Nantes. Eu sou o Danilo Carvalho. E esse é o Swimcast, o primeiro podcast de natação e maratonas aquáticas do Brasil. Feito com nadadores, treinadores e pessoas que não vivem sem natação. Seja muito bem-vindo ao Swimcast, amante da natação. O episódio de hoje já vai começar. Não deixe de seguir a gente no Instagram, na nossa página swim.cast e no Spotify, ou na plataforma que você usa para ouvir o podcast. Estamos com nossa campanha de apoio aberta. É só você ir em www.apoia.se/swim-cast. Lá tem todas as informações. Se você tem alguma crítica, sugestão ou comentário, adoraremos escutar você. Esperamos que curtam mais esse episódio. E esse é mais um episódio da Swimcast. Hoje a gente vai conversar aí com um nadador de piscina, de maratonas aquáticas, um amante da natação, atualmente técnico. Estou falando do Luiz Rogério Arapiraca. Luiz, super obrigada por topar conversar com a gente hoje. Oi, Bia. Oi, Danilo. Tudo bom? Oi, amantes aí da Swimcast. É um prazer estar aqui para contar um pouquinho aí da minha carreira, falar um pouquinho do que eu vivo hoje também. E falar de natação é sempre bom, né? Legal. A gente conversou ontem com o seu pai, né? Então eu até queria começar a conversa por aí. Então, ele falou da carreira dele, foi super legal. Para quem não sabe, o Carlos Rogério Arapiraca, pai do Luiz Rogério Arapiraca, treinou ele aí por muitos anos, é um grande técnico do Brasil, foi para 12 mundiais consecutivos, é o recordista, né? E queria começar por aí, né? Foi através dele que você começou na natação? Como que foi ter essa referência em casa desde cedo? Eu digo que eu nado desde que minha mãe estava grávida, né? Minha mãe conta que ela nadou quase até o último dia, antes do parto. Na verdade, ela nadou até o dia 24, 23 de dezembro. E aí a gente foi para o interior, para a Feira de Santana aqui, cidade onde eu nasci, para o Natal. E aí lá teve as dores e eu acabei nascendo no dia 26 de dezembro. Lá em casa, as coisas nunca foram forçadas assim de natação. Meu pai sempre cobrava que eu ou minha irmã a gente fizesse uma modalidade esportiva, sabe? Então, meu pai era professor da ASBAC na época e a gente fazia natação regularmente, mas do mesmo jeito que eu fazia futebol, basquete, a gente sempre foi cobrado a isso, só estar participando de uma modalidade esportiva até uma certa idade. Se não quisesse mais seguir poderia parar, mas só uma idade mais avançada. Mas a natação assim em si nunca foi a cobrança lá da nossa casa. Com quantos anos você aprendeu a nadar e foi seu pai que te ensinou ou foi outra pessoa? Não, não. Eu aprendi a nadar que eu me lembro e que eu tenho fotos, vídeos desde 2, 3 anos, né? Aula com boia, competição com boia e tudo mais. E não foi meu pai, não. Eu passei porque na época nas BAC existia, os professores eram por nível, né? E tinha o professor Pedro Amazonas na iniciação, aí depois Jorge, Josué, aí depois tinha Cleiton, que era o treinador do Mirim Petis, Mirim Petis só chegava meu pai no infantil na época. Então aí antes de chegar nele mesmo, eu passei por alguns treinadores, alguns professores. Pô, legal ali. E você começou a treinar ali no pré-mirim mesmo? Você era bem novinho? Você lembra a idade que você começou a treinar e competir? Eu comecei no pré-mirim. Meu pai até contou outro dia numa live falando que a minha primeira competição de pré-mirim foi uma competição em Recife e antigamente tinha aquele de atleta hospedar atleta, né? E nessa primeira competição eu fui sem pai, sem mãe, né? Fui com o treinador e acabei ficando na casa de Joana Maranhão até. Então eu me conheço dentro da natação assim desde muito novo, devia ter 6, 7 anos por aí. Caramba, que legal, hein? Então você passou realmente por todas as categorias absolutamente dentro da natação competitiva. E você já gostava mesmo ali de treinar nessa época? Você já curtia
treinar, porque você se tornou um dos melhores nadadores de fundo do nosso país, e a gente sabe que o fundista ali, né, treina pra caramba, ainda mais conhecendo seu pai, depois do que ele já nos contou, né, da Semana do Inferno e de várias outras coisas aí, né? Você já curtia mesmo ali treinar, competir? Posso dizer que no pré-mirim, no mirim 1, eu não era tão apaixonado pela natação como eu me tornei depois. Porque eu era um dos que mais gostava de treinar. Sempre gostei de treinar. Só que o problema é que o resultado nunca vinha, né? Antigamente, no mirim, não existia prova de 200 como existe hoje. Era só provas de 50. E o clube ele tinha uma demanda de atletas muito grande. E às vezes eu não chegava a fazer parte nem do revezamento C. E aquilo me frustrava muito, porque eu era o que treinava mais da equipe, era o que treinava melhor, e eu nunca estava em nenhum revezamento, eu nunca estava em nenhum, nem pódio, assim, mas eu nunca estava me sentindo fazendo parte da equipe. Tanto que no Mirim 2, eu tive uma conversa lá em casa, que eu falei, não quero mais isso, é, pô, eu me esforço tanto e eu não vejo recompensa, eu não consigo fazer parte nem dos revezamentos, de estar no time. Aí meu pai falou, calma, você precisa ter um pouco mais de paciência, porque no outro ano vão vir outras provas, você pode se encaixar legal em outras provas, tente mais um pouco, e se você vê que não vai ser o seu caso, aí você muda o esporte ou para, você decide. Foi aí que eu comecei no Petis, e aí começou a ter 400 livre, ter prova de medley, que eu nadava legalzinho assim, e começou a ter um resultado um pouco melhor, eu me senti mais competitivo, eu senti que eu conseguia desenvolver tudo aquilo que eu treinava na competição, aí aquilo foi começando a virar um vício, né? Assim, eu vou até te defender aí. Você é do dia 26 de dezembro, então você tinha um ano de prejuízo. E nas categorias de base, a gente sabe que quem nasce no começo do ano nadando contra quem nasce no final do ano, normalmente se tem uma desvantagem do final do ano. Mas quando que você começou a se destacar ali, ver que você começou a ir para frente ali nas colocações, né? Foi em que categoria, você lembra? É porque é um passo de cada vez, né? Quando aí você nada norte-nordeste só, você só pode, no Petit, você só pode nadar torneio regional, né? Então você tira por parâmetro o ranking que a CBDA fazia antigamente. Só que o grande problema é que alguns estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, não competem em piscina de 50 no Petis. Então isso dá uma falsa impressão que você está bem. E aí quando você chega no infantil, às vezes tem aquele baque. Então a gente sempre esperava, pô, vamos ver virar um infantil que vai chegar os adversários. E aí foi o que aconteceu. Veio o brasileiro aqui em Salvador logo, meu primeiro brasileiro infantil 1 foi aqui em Salvador e eu fiquei em segundo lugar. Mas já deu para perceber que conseguia já fazer parte de um cenário nacional, né? O tempo em si, eu digo até hoje para os meus atletas que não era nada de extraordinário, assim. Eu não me considerava um cara muito bom na época. Eu acho que eu me destaquei mais e consegui ter um pouco mais de destaque na categoria juvenil. Eu acho que no juvenil 2, quando eu consegui subir no pódio do Finkel, eu acho que ali foi um passo de tipo, agora a coisa ficou séria mesmo. Eu achei, Luiz, uma entrevista que eu fiz com você em 2014 e você conta de um Multinations em 2005 que você estava classificado para nadar, né? Então o Multinations é uma competição internacional de categoria e você acabou abrindo mão para nadar o Maria Lenk com o objetivo de ganhar do Luiz Lima, que era o seu ídolo, né? Conta um pouquinho para a gente dessa competição e de como que foi essa referência que você teve ali de ganhar dele, né? Eu vou dizer para você que eu e meu pai, a gente trabalhou desde pequeno pensando no Maria Lenk. Eu mudei de colégio para poder treinar de manhã, para poder me adaptar ao esquema de final do Maria Lenk, que sempre foi de manhã.
A gente fazia tudo pelo Maria Lenk, programar a viagem, assistir as provas dos adversários. E quando eu fui pódio em 2003, a gente, no calor da emoção, a gente ainda falou, daqui a gente não pode mais descer, né? A gente tem que continuar fazendo parte e procurar o topo. Aí em 2004 eu fui vice-campeão, só perdendo para o Luiz Lima, e aí ganhar se tornou uma obsessão de treino, assim, eu falei, pô, eu preciso subir ali no lugar mais alto, eu estou tão perto agora. E aí veio 2004, no segundo semestre, no fim, aí eu perdi por pouco de novo. Aí em 2000, aí eu já tinha me classificado para o Multination, só que o Multination ficava muito em cima do Maria Lenk. E aí, numa conversa com meu pai, ele me perguntou, eu falei, não, o meu maior desejo é ser campeão do Maria Lenk. E eu quero, assim, na época era Troféu Brasil, eu abro mão por qualquer coisa. Tanto as pessoas às vezes me perguntam assim, a Mococa, eu nunca fui a Mococa por causa do Finkel e do Maria Lenk. Porque aqui no Nordeste sempre foi difícil patrocínio, e em 2004, por exemplo, eu só tinha dinheiro, meus pais só tinham dinheiro para pagar uma viagem para mim no segundo semestre. E aí eu teria que escolher ou Mococa ou Finkel. Na época eu nem tinha chance, eu nem sabia que eu tinha chance no Finkel. Eu preferi escolher o Finkel porque eu já pensava no absoluto. A categoria era bacana, ganhar, era competitivo, mas o absoluto me atraía mais. Então, a gente fazia tudo pensando nessas competições absolutas para poder chegar lá. E aí veio 2005, a gente abriu mão do Multination para ganhar o Troféu Brasil, que foi em BH, e eu acabei perdendo no último 25. Mas aquilo foi uma lição para voltar aos treinamentos e dar seguimento nos outros anos. Cara, e assim, você é 87, certo? Você nasceu num ano que eu considero o ano que nasceu muitos dos maiores nadadores que a gente tem, né? Impressionante ali, e já com uma cabeça de buscar a elite aí, esse relato seu aí, muito legal. E você lembra nesse período aí como que você já treinava com seu pai, e você lembra de treinos dessa época? Eu acho que a gente sempre seguiu uma mesma linha, veio crescendo, né, os treinos, os volumes. Eu acho que assim o baque maior que eu tive era quando eu era Juvenil 2, Júnior 1, por nunca ter vivido uma metragem tão grande às vezes, e aquilo até me acostumou para um futuro. Tanto que lá na frente a gente tentou fazer algumas adaptações de menos volume, mais intensidade, nadar de outras formas, só que quando eu competia eu sentia necessidade daqueles treinos, eu sentia a necessidade, como você disse, da Semana do Inferno que a gente treinava, de dobras grandes, de treinos de resistência. Meu pai sempre primou bastante pelo volume, e a qualidade do volume a gente foi melhorando com o passar do tempo, com o passar que eu fui adquirindo força, experiência, até as próprias provas, as próprias competições, essas derrotas em finais de prova faziam a gente adaptar o treino a isso, a melhorar o final, a trabalhar mais perna. Eu, quando comecei no infantil, eu nadava com 2 tempos de perna. E meu pai falou, se você quiser ser um nadador expressivo, você vai ter que melhorar sua perna. Eu não era nem tão bom no treino, assim, na série de perna, sempre não figurava entre os primeiros. E aí eu passei a melhorar isso, tentar ser um dos melhores do treino nas séries de perna, tentar colocar no meu estilo uma perna maior, aumentar para 4 tempos, 6 tempos no final. E os treinos se baseavam muito nisso. Eu posso dizer assim que meu pai, ele, para mim, assim, nas competições, ele sempre foi o rei das estratégias. Ele sempre tinha uma estratégia diferente. Ele sempre vinha com análise do cara que eu ia enfrentar. Ele me falava, vamos nadar assim porque o seu adversário nada dessa forma, então eu preciso
que você passe com ele, segure ou volte mais forte. A gente sempre trabalhou em cima disso. Legal. Eu ia até te perguntar uma coisa. Eu não sei desde quando que o Alan do Carmo treinava com vocês, mas embora ele também seja um fundista, ele nadava mais provas de 10. Eu acho que o seu, me corrige se eu estiver errado, sempre foi mais no 1.500, né? Os treinos eram iguais ou tinha alguma diferença? Alan chegou lá para a equipe em 2006. No início a gente não treinou junto, porque eu já treinava no time da manhã e ele veio para o turno vespertino, ele treinava com a galera da tarde. Aí a gente só se encontrava em treinos aos sábados, quando não tinha prova, né? E alguns domingos que tinham treino no mar. Mas assim, nos treinos do mar, a competitividade sempre foi muito alta. Ele desempenhava desde aquela época uma natação muito forte no mar. Na piscina, por eu ser um cara mais rápido, eu levava mais vantagem nas séries até 800, 1500. Aí, quando eram as séries, uns tiros de 5.000, de 2.000, 3.000, aí pareava mais a disputa. Isso no início, 2006, 2007. Mas aí depois ele foi se adaptando ao programa, foi se adaptando aos treinos, e aí a gente ficou competitivo demais o treino. A gente sabe aí da qualidade do Alan também, né? E vocês treinando junto, eu imagino a competitividade como era ali dentro do treino. E tem algum treino que você lembra de vocês dois fazerem um treino assim que vocês terminaram e falaram, cara, que treino foi esse? De espetacular, de bom, assim, né? Sempre tem aqueles treinos que marcam, né? Assim, agora, assim, de os dois nadarem muito bem, eu não lembro muito. Eu lembro, assim, tipo, teve uma vez na SEB a gente fazendo um 10 de 800, que era uma série que, para mim, era encantadora. Eu não sei o que que acontecia, que toda vez que tinha 10 de 800, eu podia estar na minha pior fase de treino, sair uma série boa. E de ele não estar tão bem e eu ajudar ele a terminar e no final ele agradecer e ao contrário também, eu me lembro de um 10 de 500, não, 10 não, desculpa, 20 de 500 na longa, na altitude, de chegar sei lá, no oitavo tiro, já não aguentar mais, e ele estava num dia inspirado, e ele me chamar, falar, bora, não vai desistir não, véio, vamos junto comigo, vamos tentar o máximo que você conseguir aí, vai tentando de um em um, e a gente terminar a série, ele fazer uma série muito boa e eu fazer uma série, conseguir terminar a série, né? E eu agradecer. Eu acho que teve essas duas formas. E teve competições que a gente nadou muito bem, disputou muito e foram interessantes. Vou fazer um registro que o Arapiraca está falando para gente que ele ficava feliz, encantado quando ele sabia que ele tinha 10 de 800, galera. Isso daí é que é treinar, o resto tá virando conversa fiada. Meu pai tinha umas séries de dobra que eram 3 de 2.000 de braço, 6 de 1.000 só de braço. E eu lembro que quando a gente, num período que a gente tentou mudar isso para melhorar um pouco, a gente tirou essas dobras mais longas. E aí eu lembro que acho que eu tinha 15, 20 e pouco de 1.500. E aí eu nadei um 1.500 no brasileiro, acho que eu fiz 15,35. Quando eu saí da piscina, eu cheguei para ele e falei, ó, semana que vem a gente tem que voltar com aqueles 3 de 2.000, 6 de 1.000, porque não tá me fazendo bem isso aqui não, viu? Sim, é muito amor, né, para conseguir treinar desse jeito por tantos anos ali, né? Tenho certeza que a sua conexão com a natação ela vai muito mais além do resultado, né? O que você diz disso? Eu acho que eu me peguei assim na natação porque eu sou um aficionado por números, de decorar, de procurar ser o mais detalhista possível. Eu fazia uma série hoje de tiros de 100, eu me lembrava, anotava e depois eu lembrava dos centésimos até para daqui a, sei lá, 15, 20 dias a gente fosse repetir uma série que fosse igual ou parecida, eu tentar ser um pouco melhor que aquilo.
Tanto que a gente estudava os parciais de prova, 50 por 50, onde a gente podia tirar. Se eu tirar 10 centésimos aqui por causa de uma virada, se eu acertar aqui, eu vou conseguir fazer isso. Então, assim, as pessoas às vezes pensam, senador para um recorde sul-americano, ou o atleta que nada para o recorde sul-americano. Eu digo que é construção, né? Desde que eu rompi a barreira dos 16 minutos, que eu e meu pai, a gente trabalhou centésimo por centésimo para chegar no recorde sul-americano. Eu lembro quando eu tentei uma vez um índice para o Mundial de curta, eu lembro que eu tinha 15,48 e o índice era 15,2. Eu lembro que a gente trabalhou nesse ano, né? Foi um ano completo de 2005. A gente trabalhou essa melhora e essa evolução. A gente fazia filmagem de todas as competições, onde a gente pegava todos os parciais por 25, onde a gente contava todos os números de braçada por 25, para tentar melhorar o tempo, diminuir o número de braçadas e tentar fazer esse índice, né? E foi uma coisa que saiu, porque eu comecei o ano com 15,48, se eu não me engano, terminei o ano com 14,59. Eu comecei o ano nadando com 19 ou 20 braçadas por 25, terminei o ano fazendo 16, 17. Então era aquela coisa dos números. Os números sempre me atraíram e me atraem até hoje. Sentar para montar um treino, pensar em cada série, em centésimo, descanso. Essas coisas me atraem bastante. Ídolo dentro da natação, e quem você considera que foi o seu melhor adversário, né? Aquele com quem talvez você tenha tido maiores duelos, mais duelos, não sei. O meu maior ídolo na natação foi Luiz Lima, né? Ver ele ganhar, se eu não me engano, 12 Maria Lenk seguidos na prova que eu queria ser campeão, era o meu atrativo. Eu lembro que no meu primeiro Maria Lenk que eu fui em 2003, eu só tinha índice de 1.500 e 400. E aí o 1.500 era no início, o 400 era no meio e o 800 era só no último dia. Aí meu aniversário é no final do ano, aí eu pedi a meu pai, pelo amor de Deus, me dê de presente de aniversário, vamos ficar no Rio para eu poder assistir a competição inteira e assistir o 800 no último dia. Eu aprender visualmente a estar assistindo, estar no meio, para aprender com os melhores e aprender quem era o melhor na época, quem estava indo para o Pan-Americano na época, quem tinha ido para o Pan-Americano antes, no ano anterior, e tinha sido campeão, que era ele. Então eu me espelhava muito nele, na característica de prova, a perna no final de prova, de tudo que ele tinha alcançado. E o meu maior adversário, enfrentei assim vários atletas, fases, né, mas eu acho que o cara que ele começou a me entender um pouco nadando e se tornou um adversário muito grande foi Juan Pereira, o argentino. Porque a gente se enfrentava aqui no Brasil, se enfrentava nos sul-americanos e ele era muito estudioso de tática, a gente conversava muito sobre isso e travamos bons duelos, assim. Pode dizer que ele, acho que foi um dos meus maiores adversários. Curiosidade, eu estava até achando que você ia falar isso. O Juan é meu amigo, né? Eu cheguei a treinar com ele em 2003 em São Caetano e ele fala muito de você quando a gente conversa, assim, a gente troca umas ideias. Pô, tinha lá o Arapiraca, não sei quando, ele conta umas histórias de provas mesmo, tal, e você citou bem ele, eu achei bem interessante mesmo, que legal. Ele é um cara genial aí, tive o prazer de conviver com ele. Ele quebrou até meu dedo, inclusive jogando Medicine Ball. É porque eu digo assim, Juan foi um cara que, como eu, ele se modificava conforme o adversário. Aí por isso que a gente se identificou muito competindo, assim, de competitividade, porque eu sempre tentava pensar o que ele estava pensando, e ele pensava o que eu pensava, e não ficava no mesmo estilo de prova. Porque eu enfrentei grandes adversários, Conrado Sched, Matheus Ribeiro,
Lucas Kaniewski, Miguel Valente, Brandon, mas eram atletas que não saíam da característica própria para nadar a prova. E Juan foi um dos caras como eu que se modificava conforme o adversário. E isso, acho que por isso foram duelos interessantes, batalhas na água, mas uma amizade enorme. A gente sempre acabava a prova, dava risada, conversava, falava, pô, te peguei no final, você não aguentou a perna, brincava, ou senão, tipo, te surpreendi, apertei logo no início, você não aguentou. Sempre fomos muito disso. Legal. Eu ia te perguntar agora, já falando de competição, de 2007, né, que você classificou para o PAN, e como que foi essa experiência, né, de competir ali, e se você teve um momento ali que você ficou em dúvida entre focar em maratona, em no 1500, e quando que você se decidiu? Assim, a dúvida, ela sempre veio lá da base, né? Aqui em Salvador, a gente tem é cultural, maratona aquática é cultural. Se você fala do colégio que você é nadador, a primeira pergunta que te fazem é: você já atravessou o Mar Grande de Salvador? Você já atravessou da ilha de Taparica, né, para Salvador? Ninguém pergunta se você é campeão brasileiro de natação, eles só querem saber da travessia Mar Grande de Salvador. No início, isso, eu ia com meu pai nos treinos, no mar, isso me encantava. Chegar lá na travessia Mar Grande de Salvador e ver aquilo tudo, eu falava, pô, quero ser maratonista, quero ganhar uma Mar Grande de Salvador. Só que depois, os campeonatos brasileiros absolutos, Troféu Brasil, Maria Além, enfim, começaram a ser televisionados, né? Copa do Mundo, começou a ser televisionado pelo Sport TV e eu comecei a me apaixonar por aquilo, né? Ver ali Luiz Lima ganhando, falar, pô, quero um dia estar nessa final aí, quero um dia nadar aquilo ali. E aí a maratona foi perdendo um pouquinho o encanto e eu ganhei o encanto muito maior pelo 1500 e pela natação. Mas eu posso dizer que o Pan-Americano, para mim, ele começou em 2006. Na primeira seletiva que teve em São Paulo, eu nadei e assim que acabou minha prova, eu soube que minha avó estava internada no hospital, que ela tinha tido um AVC. Aí eu voltei para Salvador, passou um período, ela faleceu e eu, enquanto ela estava no hospital, tinha ido lá e tinha falado para ela, ó, avó, me classifiquei na primeira seletiva, mas eu vou estar lá no Pan-Americano para poder valer a pena tudo aquilo que a gente já batalhou para chegar. E eu só pensava nisso. No início foi meio sofrido, eu não conseguia treinar direito, encaixar direito, tanto que no Open de 2006 eu não consegui ter o resultado desejado. Aí em 2007 eu consegui nadar um Maria Lenk bem, me classificar, mas eu vou dizer que o Pan-Americano eu não estava preparado psicologicamente. Fisicamente eu acho que eu estava numa ótima forma, mas entrar ali e ver aquela arquibancada lotada, a perna tremeu um pouco, viu? Eu repeti o meu tempo, lá fui quinto lugar, e acho que depois daquilo ali foi um aprendizado muito grande, porque às vezes você se contamina, aquela contaminação do bem, né, pela arquibancada, aquela energia que o pessoal gritava seu nome, era Brasil, Brasil. Eu acabei me excedendo um pouco no início de prova, que não era minha característica, e aquilo pesou muito no final para mim. Então aí teve essa experiência positivo negativa, eu chamo assim, mas aquilo foi um aprendizado muito grande para começar a encarar assim, já que em 2007 eu tinha ido para a Unisanta, um clube grande, as outras responsabilidades que vinham depois, como nadar uma competição dentro de casa na Unisanta, como o clube precisar de ponto e você ter que ganhar a prova ou bater um recorde. Então, o Pan-Americano de 2007 foi um aprendizado muito grande por esse lado. E assim, né? Você sempre veio num crescimento, numa conquista de espaço, se mantendo, né, em alto nível, que é uma das coisas que eu falo que às vezes algumas pessoas chegam lá,
mas são poucas as que conseguem se manter em alto nível por um longo período. Mas ali em 2009, que foi aquele ano marcado pelos super trajes tecnológicos ali, né, você bate um recorde sul-americano. Queria que você falasse desse período, desse recorde aí. De 2007 para 2009 eu vinha numa crescente boa e encaixando resultados legais. E aí veio esse ano, né, dos trajes tecnológicos. Foram anos mágicos, assim, tipo, lógico, houve sempre muito treino, muita dedicação, até porque meu pai ele é um aficionado por trabalho. Se você deixar ele te dar treino de 5 da manhã a 10 da noite, e a gente sempre terminava uma prova, ele já estava, essa foi boa, mas você errou aqui, vamos treinar para a próxima. E aí veio o ano de 2009, né? Onde eu acho que eu fiz 2 competições nesse ano, assim, acho que quase perfeitas. Foi uma Maria Lenk, onde eu bati primeiro o brasileiro de 1.500 e depois o recorde sul-americano de 800. E depois o Finkel, onde eu bati um recorde de campeonato de 800 livre, bati um sul-americano de 1.500, entrei para a final dos 400 metros e ainda consegui beliscar uma medalhinha no 400 livre, que sempre era muito complicado por causa da velocidade. Aí foi um ano fantástico, onde consegui, nesse ano também, me classificar por maratona aquática para o Mundial de Roma, consegui ir no meu segundo Universiade de fazer 2 finais, em uma final ficar em quinto. Eu digo que foi um ano mágico assim na minha carreira. Sobre isso de 2009, né? É uma coisa que a gente conversou com seu pai também, aquela não vamos dizer polêmica, mas aquela provocação do Djan Madruga, né? Que você acabou batendo o recorde dele, que já durava 29 anos. Queria que você falasse um pouco sobre isso, que eu pessoalmente achei que foi uma grande besteira, né? Aquilo que ele falou, porque todo mundo tinha o traje e você bateu o recorde, né? Então não tem nada que ficar falando sobre isso. E aí eu vi uma entrevista dele falando que fez isso como uma forma de incentivar o fundo e tudo mais. Como é que você viu isso? Na hora a gente fica chateado, né? Porque soou mal, como você falou, soou mal. Ele poderia ter incentivado o fundo de diversas outras formas. Ele podia ter parabenizado, chamado nos bastidores, incentivado de outra forma. Eu sinceramente não gostei, mas ele foi um grande nadador, né? Medalhista olímpico, tem os feitos dele, mas teria que respeitar as gerações. Infelizmente, a natação evolui, como o atletismo evolui, como o automobilismo evolui, tudo evoluiu. Mark Spitz, acho que parabenizou Michael Phelps quando o Phelps ganhou 8 medalhas de ouro. Mas Phelps ganhou com traje tecnológico, que na época já tinha o LZR, Cielo bateu recorde mundial. Mas paciência, todo mundo na época nadava com traje tecnológico. Eu não poderia abrir mão para nadar de sunga para suprir uma necessidade de alguém, né? Ou de algo. O recorde estava lá. Se estava valendo, se a FINA computava, se a CBDA computava, a gente não tem muito que questionar, né? Mas esse fato em si me deu muito ânimo para, depois do banimento do traje tecnológico, eu continuar treinando e bati o recorde sul-americano de novo. Não foi de sunga, como desejado, mas foi de bermuda. Foi o recorde, não foi de 800, mas foi de 1.500. Então, assim, eu pelo menos tirei esse peso da cabeça e dizer, só fez porque foi de traje tecnológico. Não, eu fiz de bermuda, a mesma bermuda que os atletas usam hoje em dia, entendeu? Eu não, eu acho que se você quer incentivar, teria outras formas. Perfeito, Luiz. E aí eu ia te falar justamente disso, né? Que 2011 foi um grande ano, talvez tenha sido o seu melhor ano, não sei se você concorda com isso, você nadou bem pra caramba, você fez esse tempasso aí do 1.500 e depois você machucou o ombro, né? 2010 foi um ano adaptativo, né? Que a gente teve aquela retirada dos trajes, se adaptar à bermuda. E aí, 2011, eu já estava adaptado.
até que dezembro de 2010 eu já tinha nadado legal de bermuda. E aí eu e meu pai, a gente bolou um programa todo direcionado para o Maria Lenk e para levar para fazer o índice olímpico, né? A CBDA ainda não tinha divulgado nada, mas como já seguia mais ou menos os índices FINA na época, e a gente já tinha feito umas contas, já tinham sondado os bastidores, que o índice giraria em torno de 15,15, 15,14. Então era só a gente repetir o que a gente já tinha feito de traje. Então a gente programou treinamento de altitude, a gente programou tomada de tempo aqui em Salvador, a gente programou ir competir umas competições de Norte e Nordeste para ganhar ritmo de prova. E a gente fez, a gente trabalhou e alcançou, né? Eu, naquele Maria Lenk, fiz 15,12,69, bati mais uma vez o recorde sul-americano. E aí direcionei todos os meus treinamentos depois para o Mundial Militar que ia ter no Brasil, que ia ter os Jogos Mundiais Militares, e direcionei todo o meu treinamento. Fiz mais um treino de altitude voltado para o Mundial Militar. Quando eu desci, eu descansei uma semana e aí comecei a fazer os treinos fortes de novo. Eu comecei a sentir uma fisgada leve no ombro, uma pontadinha leve. Mas aquele nadador acha sempre, amanhã passa, né? E aí gelo e recupera. No outro dia treinava e não sentia tanto. Aí dava 2, 3 dias forte e já sentia de novo. Aí descansa. Fiquei levando assim por mais ou menos uns 15 dias até que a dor começou a ficar meio que insuportável. Ela não parava. Ela se estendia. E aí ainda segurei mais meia semana e aí veio a dor que me impossibilitava de nadar. Aí eu conversei com alguns médicos, liguei para o pessoal do Exército, falei como é que eu estava e tudo mais, mas continuei o treino e fazendo fisioterapia aos trancos e barrancos. Ainda fui ao Mundial Militar, cheguei lá, fiz 15,18, fiquei em segundo lugar, senti uma dor que eu nunca senti na minha vida de nadador, de lesão. E aí voltei para Salvador imediatamente para fazer os exames, ver o que é que precisava fazer. E aí, na época, falaram que era cirúrgico, né? Vai ter que fazer uma cirurgia e tudo mais. Mas, graças a Deus, apareceu um segundo laudo de outro médico, dizendo que poderia ser cirúrgico, mas que eu poderia tentar fazer um modo preventivo de fisioterapia para ver se encaixava legal. Até porque na época eu tinha 2 lesões, eu tenho um SLAP 2 ou E3, agora não me recordo, e eu tinha uma tendinite aguda do cabo longo do bíceps. E ele achava que essa tendinite é que podia estar ocasionando a maior dor. Que se eu conseguisse melhorar ela, podia ser que eu não precisasse operar. Aí eu acreditei nisso e comecei sessões de fisioterapia de domingo a domingo. Eu lembro que o médico me deu um contato do fisioterapeuta, falou, procura esse cara, ele é o melhor que tem em Salvador. E aí liguei para ele, Arivan Gomes, eu agradeço muito a ele, porque ele falou, cara, meu horário é meio conturbado, porque trabalho de faculdade, tenho alguns trabalhos particulares, mas se você estiver disposto, a gente trabalha a semana inteira. E assim foi, trabalhei de domingo a domingo. Segunda, às vezes ele me atendia 7 horas da manhã, na terça, 10 da noite, na quarta, meio-dia, e a gente ia fazendo uma agenda, ia encaixando, e aí eu fui melhorando para poder tentar nadar o Pan-Americano na época que eu tinha me classificado. 2012, né, o seu pai também contou bastante pra gente como você ficou perto do índice ali, na verdade até fez o índice, né, da FINA, mas a CBDA acabou exigindo um tempo menor, então eu imagino que isso deve ter sido também um pouco frustrante. E aí no ano seguinte você esteve ali no Mundial de Barcelona, né? Eu queria que você contasse um pouco se teve algum momento de desânimo por ter ficado fora de Londres e como que você assim superou isso. Eu trabalhava muito para fazer o índice, calculava-se que seria 15,15 e o índice FINA naquele ano de Londres foi 15,14,14. Então, assim, eu consegui.
e a CBDA acabou largando um índice que era 15,10, acho que era 15,10,13, se eu não me engano. Era o índice mais forte do mundo. Assim, como é que a CBDA poderia colocar o índice mais forte do mundo? Natação australiana, americana, nenhuma natação tinha um índice tão forte. Todos seguiam o índice FINA e os dois melhores de sua seletiva. Então, foi meio frustrante assim, mas logo depois eu dei a volta por cima, botei novos objetivos, vamos tentar ir para a próxima, vamos tentar fazer diferente. E também, assim, como eu não pude nadar o meu melhor em 2012, aquilo, assim, por estar voltando de lesão, estar recuperando, você sempre quando retorna de uma lesão, você tem aquele receio de dar o seu 100%. Eu tentei o máximo, não consegui, mas hoje em dia, como treinador, né, eu acho que é o que ficou para me dar ânimo para ser treinador. Porque eu conquistei quase todas as competições que um atleta pode participar, eu participei, e ficou faltando a Olimpíada. Então, eu acho que hoje, se eu sento para estudar, se eu estou todo dia na borda pela manhã, possa ser que seja para alcançar esse sonho, que ficou esse ponto final, né, que posso dizer, que ficou faltando aí na minha história, essa participação olímpica. Quem sabe ela venha como treinador. Eu até preciso confirmar isso, mas eu tenho quase certeza que esse índice foi o único que, em 2016, ele foi mais forte, ele foi mais fraco do que em 2012. Porque em 2012 foi 15,10 e em 2016 foi 15,14, né? Então, Isso. realmente, não dá para entender por que foi 15,10 em 2012, mas legal que você superou isso e que você está focado em ir como técnico, né? E aí, talvez fosse legal você falar um pouco sobre isso também, sobre o seu início como técnico. Eu terminei em 2016, assim, não tinha conseguido o índice olímpico, não tinha conseguido a participação olímpica, aí consegui terminar o final do ano legal, e aí começou 2017, voltei a treinar e tudo mais, só que não tinha mais o afinco e eu não sentia que valeria tanto a pena, sabe? E eu já tinha. É engraçado que eu já tinha planejado, quando eu tinha 15 anos de idade, que eu nadaria só até os 30 anos. Eu tinha colocado aquilo em mente, tipo, eu vou me esforçar o máximo que eu puder e com 30 anos eu quero parar, quero seguir outro caminho. E assim, eu antecipei só porque eu completaria no final de 2017 e aí eu antecipei essa parada para o início de 2017. No início foi complicado, né? Você tá na borda, ali nadando, e aí você subir para a borda, e agora você tá de fora. Mas eu posso dizer que foi no outro dia. Eu subi numa segunda-feira, na terça-feira eu já estava na borda auxiliando meu pai. Foi meio estranho, a gente vai se adaptando, né? Tá falando com o atleta, às vezes eu sei que eu estava ali na raia 2, do lado de Alain, e aí do nada eu tô em cima e ele continua lá treinando. Aquilo no início demorei assim um mês para me adaptar, mas era uma coisa que já fazia parte de mim. Eu sempre tive um diálogo muito bom com os atletas da minha equipe ou até na Unisanta, de estar aconselhando, de estar falando, de estar lá assistindo a prova, analisando e depois conversando. Então, foi uma coisa que aconteceu fácil. Eu sempre tive o exemplo do meu pai em casa. Às vezes as pessoas falam: ah, professor de educação física não ganha bem, professor de educação física não é isso, aquilo, você vai ser técnico, você tem que ficar o dia inteiro trabalhando. Mas eu sempre tive ele como exemplo porque sempre foi um cara que conquistou tudo que ele quis, sempre foi um pai que nunca deixou faltar nada dentro de casa, tudo que a gente pedia, lógico que com suas proporções, né? Ele dava,
rodou o mundo inteiro. Quer exemplo melhor? Meu pai conhece o mundo quase todo. Então, vou falar que não vale a pena. E nesses anos todos de natação, você acaba aprendendo que dinheiro às vezes não é tudo, né? E aí o amor falou mais alto, o amor pela natação, o amor pelos números. E aí quando em 2009 eu tinha parado a faculdade de educação física porque eu tinha muita dúvida. Pô, será que é isso mesmo que eu quero? Pô, vou terminar lá na frente, quando eu parar de nadar, eu vou estar cansado já da piscina e tudo mais. Mas quando chegou em 2015, 14 ali, eu já sabia que era aquilo mesmo que eu queria. Vou seguir isso mesmo, vou ser treinador, vou tentar dar o meu melhor, vou tentar fazer diferente. E aí as coisas foram acontecendo aos poucos depois disso. Veio auxiliar na borda, veio poder ajudar às vezes meu pai num mexer numa série, falar, ó, eu acho que aqui, ó, se a gente desse uma mexidinha, ficaria legal por isso, por isso, por isso, explicar o porquê, sempre me deu voz, e as coisas foram acontecendo. Aí, aí teve uma vez que veio uma viagem muito longa para a China dele com o Alan, e aí eu acabei ficando um período à frente da piscina e assumi um pessoal de velocidade medley, e aí depois ele voltou, ainda continuei de auxiliar, e aí no outro ano eu já assumi o pessoal de velocidade medley e meio fundo. Mas foi algo natural que foi acontecendo aos poucos. Também fui me acostumando, fui estudando para poder ver quais eram os melhores caminhos, porque você tem que entregar sempre o seu melhor, né? Eu penso assim, eu não posso ser meio técnico, eu não posso ser, eu tenho que estar de corpo presente, de alma, passar confiança aos meus atletas, mostrar a eles que eu quero chegar lá tão quanto eles, que eles querem, mas eu também quero, apesar de não gostar de aparecer tanto. Eu acho que desde atleta eu nunca fui assim, nunca gostei não gosto de mídias sociais, um mundo de fotos, tanto que os meninos ficam meio chateados assim não, mas ficam me cobrando, porque às vezes tem que ir lá tirar foto no pódio e tudo mais. Eu não sou muito fã dessa parte, não. Meu lado é mais o de cá, o da borda. Eu acho que eu já fiz o que eu tinha que fazer, já nadei, já subi lá no pódio, agora é a hora deles. Penso assim, dessa forma. E levo essa vida, assim, hoje mais fácil. A cobrança é um pouco menor, né? Eu acho o treinador, ele entrega tudo e o atleta também tem que fazer a parte dele. Você, quando atleta e nada por um clube grande, uma cobrança muito grande, mas que eu gostava muito dessa cobrança, isso era que me motivava. Bom, eu sou treinador, eu sei exatamente de tudo isso que você cita aí, é uma doação, é uma entrega, e é uma entrega tanto deles quanto da gente, né? E, assim, esse lance das características a qual você treinou, os treinos duros que você fazia, o lance da semana do inferno e tudo mais, você leva isso e trabalha parecido nessa linha, você como treinador, ou você criou uma característica diferente até pelo tipo de grupo que você está pegando? Eu como você falou, né? A característica do time que eu treino hoje ela é um pouco diferente. Eu não posso carregar tanto no volume como meu pai carregava para mim. São provas diferentes. A prova que meus atletas nadam mais longa é 400 livre e 400 medley. Lógico que essas provas tem que treinar bastante, mas com suas considerações, pela idade, por N motivos. E eu criei meio que um perfil meu de treino, né? Eu gosto de fazer treinos desafiadores, às vezes de volume, às vezes de intensidade, às vezes de qualidade. Às vezes eu já digo a série uma semana antes,
para fazer os meus atletas estarem adaptados àquele dia. Eu gosto de trabalhar muito o mental deles. Eu acho que o atleta, é o que eu digo para eles, vocês têm que estar prontos todos os dias. Vocês têm que... Porque às vezes os atletas se acostumam com algumas características de treino, tá pronto só, eu tô pronto na sexta-feira, porque é quando o treino embala, eu tô pronto no sábado. Não. Eu gosto que o meu atleta esteja pronto na segunda, na terça ou na quarta. Eu às vezes já começo a semana forte, às vezes eu modifico isso, porque às vezes a gente não escolhe dia para competir. Na Olimpíada você pode competir na segunda, na terça ou na quarta, você não sabe, vai depender do programa, vai depender de como vai vir. No brasileiro você não sabe os dias. Pode modificar, Pan-Americano também. Então, eu não trabalho muito nessa parte do volume, mas gosto muito da qualidade, tanto técnica como de tempo. Gosto muito de desafios, de desafiar eles, séries de desafio, treinos com traje para poder ter melhores marcas. Enquanto a Samuel, é um cara muito talentoso, um menino muito talentoso, um menino que sonha grande, que pensa grande e que eu só faço mostrar o caminho para ele, cara. Eu vou dizer que é bem simples trabalhar com ele. Ele é um menino que enche os olhos treinando, dedicado, tenta, tenta ser perfeito em algumas coisas. Eu até cobro dele às vezes que a gente tem que dar uma segurada nisso, que não é assim, né? A gente sabe. E desafio. Com ele a gente trabalha muito com desafio. De um brasileiro para o outro a gente já acrescentou uma prova. O 400 livre, eu tive que dar alguns fatores para ele confiar e ter e ver que ele era capaz de chegar lá. Mas é fácil trabalhar com um cara desse talentoso desse jeito. Legal. E até assim, né? Você falou da descrição, do lance das mídias sociais. Hoje em dia a gente não consegue muito fugir disso, né? A gente acaba tendo que interagir, às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas o mundo está nos levando para isso, né? E tenta não brigar muito com ele, não precisa perder tempo com isso, mas até uma dica se eu posso te dar você vai precisar entender melhor e se envolver um pouco com isso, até para a sua própria caminhada aí, né? Tá te ajudando. Mas muito legal, tenho certeza que você está no caminho certo e vai ter grande sucesso e quem sabe aí vai conquistar esse ponto final aí que você citou. Eu penso assim também que uma das missões, eu acho que dos treinadores no Nordeste, você ser treinador no Nordeste, é você mostrar ao atleta que é possível também chegar lá, sabe? E eu acho que eu falo assim com propriedade que eu nunca precisei, lógico, eu nadei pela Unisanta, as pessoas sempre me viram nadando pela Unisanta, mas eu sempre treinei com meu pai, eu sempre treinei em Salvador, sempre tive minha base de treinamento. Então, acreditar nisso, que lá no Nordeste também tem condições de chegar no lugar mais alto, também tem condição de estar entre os melhores. Então, uma dessas missões que me cabem é mostrar isso. Eu cheguei, você também pode chegar, basta treinar, basta ter dedicação, basta ter força de vontade, que trabalhando todo mundo consegue. E enquanto as mídias sociais eu estou me adaptando, aos poucos eu estou me adaptando. Cara, eu tenho uma pergunta só, aí a gente encerra, que eu achei também a gente tinha uma série na ESPN que chamava Minha Série Mais Marcante, né? E aí eu achei que o Arapiraca mandou em 2015. E a série foi, eu não sei se você lembra, foi 1 de 10.000 para tempo na curva. E você manteve média de 1,5 a cada 100 metros. Conta desse treino, cara. Essa série foi em 2015, né? Eu já tinha... Eu não me lembro, eu não tinha conquistado a vaga na piscina
ia vir a seletiva de maratonas aquáticas. E eu estava treinando normal, tudo mais, e seguindo, mas eu não estava me sentindo confiante. Eu não me sentia confiante para nadar. E eu não ia nadar nenhuma prova de 10 quilômetros até a seletiva. E aí eu sentei com meu pai e falei para ele, cara, eu não tô sentindo que eu tô no meu melhor, não tô sentindo que eu tô confiante. E eu passei esses 3 dias ali pensando em uma coisa em fazer e eu quero saber o que é que você acha. Aí ele falou, diz aí o que é que você tá pensando em fazer para ver se a gente pode encaixar. Eu falei, eu queria dar um tiro de 10 mil aqui na piscina para ver se eu tô conseguindo manter média, se eu tô conseguindo acelerar no final, como é que eu tô. Aí ele falou, é isso mesmo que você quer? Pronto, vou encaixar um dia aqui, vou procurar um treino aqui que eu possa encaixar esse tiro aí nesse dia e eu te aviso, tá bom? Pronto, estamos acordados. Aí ele chegou, acho que foi na segunda-feira, ele falou, quinta-feira é seu tiro. 7 horas da manhã a largada, traga sua hidratação, traga seu traje, traga tudo, que você vai dar o tiro aqui. E aí ele falou, vamos nadar conforme a prova, você sai mais tranquilo, vai apertando no final e tudo mais. E aí foi meu tiro. Cheguei lá cedo no clube, 6 horas, fiz um aquecimento fora da água, tudo igual eu fosse competir. Coloquei meu traje, deixei as suplementações separadas e aí ele deu a largada, saí fazendo uma média mais tranquila, fui acelerando no final. Eu lembro que no final eu fechei com 15,56, eu acho, o último 1.500. E o último 100, se eu não me engano, eu fechei com 58. Caramba, que da hora. E aí foi essa minha série. Um de 10 mil para tempo, para ganhar força psicológica para seletiva. Para poder classificar para o Pan-Americano de Toronto em 2015 na Maratona Aquática. E você foi pro PAN, né, em 2015? Eu fui pro PAN. Legal. Pô, show. Cara, obrigada, foi sensacional. A gente adora conversar com um fundista. Acho que um exemplo aí para todo mundo de amor à natação e de fazer o caminho certo, né? Que é o caminho do treino. E muito legal a sua fala de não precisar sair do Nordeste para treinar e para se destacar. Então, queria te desejar sucesso na sua carreira de treinador. Agradecer por conversar com a gente. E se quiser deixar um recado para os nossos ouvintes. Eu agradeço a vocês, a Bia, a Danilo, agradeço a Swimcast aí. E há uma frase que eu levo comigo, que eu passo para os meus atletas sempre, que é lutar sempre, vencer talvez e desistir jamais. Isso aí tem que levar para a vida. Pô, sensacional. A gente que agradece aí, uma honra e um prazer enorme aí conversar com você, compartilhar aí desse momento. Foi sensacional. Obrigado. Sem palavras, assim, eu vinha escutando os outros podcasts aí que vocês estavam fazendo e está sendo bem bacana para a natação, até para os meninos terem uma noção por onde a natação passa, por onde a natação passou, os exemplos que eles têm para seguir, que às vezes os meninos ficam só assistindo o Mundial, assistindo outras competições, e eu acho que esse podcast vai aproximar mais a natação brasileira, né? A base do alto rendimento da nossa natação. É a história se conectando e sendo registrada para que esses jovens, essas crianças, eles criem uma coisa que a gente precisa muito, que é a cultura esportiva, né? Com certeza. A gente até aqui em Salvador teve uma competição online, né? Esses últimos tempos aí, a Federação Baiana aqui criou uma competição bem bacana online para despertar esse espírito competitivo, só de perguntas e respostas, com base na natação baiana, brasileira, alguns fatores históricos mundiais. E você vê que às vezes os atletas sabem muito da natação internacional e não sabem tanto, às vezes, da natação regional ou da natação brasileira. Escapa um pouco deles. Então, isso vai aproximar e vai dar bastante cultura da natação para todos. Obrigado, Bia. Obrigado, Danilo.